O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Bom dia, na gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe ricamente. Bem, o cristão genuíno, ele controla suas palavras. E surge então uma pergunta: o cristão amaldiçoa alguém? Bem, quanto à maldição, a pessoa por si só se amaldiçoa. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, nós vamos encontrar que é colocado diante do homem a bênção e a maldição. E mesmo nós encontramos no Novo Testamento a mesma condição. Então não há necessidade de que alguém amaldiçoe o outro. Porque a bênção vem através da obediência à palavra. E a maldição, pelo contrário, vem através da transgressão da palavra, da desobediência. Então a pessoa por si só se amaldiçoa. E a pessoa por si só é abençoada ao obedecer. A bênção dos filhos, por exemplo, é uma bênção prometida na carta aos Efésios, capítulo 6. Nós encontramos que ao filho compete a obediência, a honrar os pais. Porque diz a palavra: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, ao praticar isso que a palavra ensina, ele está debaixo desta bênção prometida por Deus. Assim diz as Escrituras. Compreendido? Mas Tiago também fala agora sobre algo terrível, que é a língua. Então a pergunta fica: o cristão amaldiçoa? Pelo menos não deveria, porque a própria pessoa se torna maldita pelas suas escolhas. Porque a Bíblia mostra o contrário: amai os vossos inimigos e não odieis os vossos inimigos. Não devemos odiar os nossos inimigos. Então veja o que Tiago diz: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Porque ele foi criado para isso, dominar. Mas nenhum homem pode domar a língua, porque é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Aí no verso 9 ele enfatiza já diretamente o nosso tema. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso quer dizer, a mesma língua está abençoando e amaldiçoando. De uma mesma boca procede bênção e maldição. É correto? Não, não é correto. Então Tiago complementa, Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Mas ele prejudicou muito. Ele destruiu o meu nome. Ele acabou comigo. Ele me fez muita maldade.
leve ele a júri, porque ele não está contrariando as Escrituras. Mas quando você começa a amaldiçoar, lançar maldição sobre a pessoa, você está contrariando as Escrituras e, vamos dizer, negando a fé que tu dizes ter na palavra, em Cristo Jesus. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Ele está fazendo aqui uma alegoria, do manancial. A língua pode ser um manancial de água doce ou um manancial de água amargosa, de bênção, de maldição. Não convém que se faça assim. E no verso 12, ele completando assim sobre o assunto: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então Jesus diz que aquilo que o homem tem em abundância no seu coração, assim ele expressa, ele solta. Não é isto verdade? Então, todavia, o que controla o homem exterior é o interior. Portanto, por isso a palavra diz que a aparência exterior ela é insignificante, porque ela pode ser manipulada, ela pode ser uma aparência hipócrita. Nós nunca podemos esquecer dessas coisas, porque o mundo, as pessoas em si, em muitas ocasiões, eles se prezam mais pela aparência. Até mesmo as pessoas de pouco poder aquisitivo, às vezes, se envolvem mais com a aparência e gastam mais com a aparência exterior do que a interior. Quando deveria ser ao contrário. A aparência interior, que não é visível, mas Deus a contempla, essa sim deve haver um investimento maior nela. Buscar, ter tempo para buscar esta purificação interna, porque ela não se adquire com dinheiro, ela não se adquire com todas outras coisas que se adquire a aparência exterior. Às vezes as pessoas jejuavam, Jesus falou sobre isso, oravam, jejuavam, mas para ter uma aparência exterior de bondade, de santidade, de pureza, mas faziam aquilo para se destacar entre o povo como puro. Você pode encontrar esse tipo de crentes hoje nas igrejas, mas quando a gente fala sobre isso, não estamos também expressando, dizendo que não se deve ter uma aparência cristã santa. Porque então, quando se prega que o que manda é o interior, então eu tenho um interior bom, eu amo, então eu posso me portar de qualquer forma que Deus não está feliz comigo? Não é bem assim. Então o que você tem por dentro? A pureza de Cristo. Você tem por dentro o quê? A obediência à palavra. Então, como se diz a Bíblia, quando Paulo ensinou sobre a aparência feminina, que é a que mais se fala na Bíblia Sagrada, quase não se fala sobre a aparência de vestuário masculino, mas a mulher. Então, por quê? Mas eu tenho Deus no meu coração é bom e Deus... Então, isso aqui não é bem assim.
Você deve procurar saber, irmãs, o que é pudor, o que é decência. Porque o próprio Senhor Jesus disse que quando um homem olha para uma mulher e a cobiça no seu coração, ele já adulterou com ela. Eu sei que muitos podem pensar assim, mas uma mulher bem vestida também é cobiçada. Perfeitamente. Às vezes é. Num mundo de tanta imoralidade, de tanta perversão, que perde-se até muita atração feminina por causa da exposição do corpo feminino. Se torna muito comum, se tornou muito barato, né? Se vê tudo de uma mulher na rua. Então, tem esses dois lados, mas por isso, você, minha irmã, especialmente as irmãs, deve buscar a sabedoria que vem do alto. Não um pastor, nem um pregador tem o direito, a menos que seja filha dele, né? Filha física, de a mãe chegar e falar, você tem que vestir assim, que assim está muito ruim. Todavia, ela vai ficar de maior e ela vai tomar a sua decisão. Isso é vida própria. Então você busque a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então você deve procurar ter paz com Deus e paz com os homens, enquanto for possível. Mas o cristão, a sua boca é para quê? Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 14, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Eu li o 13, né? Mas ele diz também no 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios a vós mesmos. Essa questão de ser sábio em vós mesmos, ela deve ser bem analisada. Deus fala comigo, mas e o seu comportamento mostra que Deus realmente fala contigo? Porque hoje é tudo Deus fala, a palavra de Deus ficou tão simples, tão comum, né? As pessoas ouvirem a voz de Deus. Mas e a obediência à palavra? Será que ele falou e não mudou nadinha na vida? Nadinha na vida? A língua não foi mudada em nada? A ninguém extorneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Se for possível, quantos estiverem em vós, tende paz em vós com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Então nós encontramos que não é próprio do cristão amaldiçoar, mas abençoar. E jamais amaldiçoar alguém, porque a pessoa por si só se amaldiçoa. Jesus diz em Lucas 6, verso 27, mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Mas ele falou mal de mim, me caluniou. Não, você não vai agir como ele. Amaldiçoá-lo por causa disso. Amaldiçoá-lo porque falou mal de você. Mas bendizei-os.
Orai por eles. Porque a bênção você jamais a perderá. Jesus disse, se vós chegardes, quando os discípulos saíram de 2 em 2, numa casa, numa cidade, dizei, a paz seja convosco. Caso tenha alguém de paz ali, ele vai receber a paz. Mas se não houver ninguém de paz, você não perdeu tempo. Aquela paz volta para você. Oh, que bênção! Então, o cristão genuíno, entenda isto, você não perde nada em abençoar, você não perde nada em ajudar, você não perde nada em orar pelas pessoas, mas tudo tem o retorno. Então, se você amaldiçoa, se bater lá e voltar, vai acertar em quem? Se você abençoa, se bater naquela pessoa a qual você lançou a bênção e ela não receber, não quiser, ela volta para quem? Para você. Então você ora por todas as pessoas. Se eles não quiserem a sua oração, você ora com amor. Você recebe os benefícios daquela oração. Meus irmãos, o assunto é bom, gostoso, mas vamos concluir. Que Deus te abençoe. Busque a sabedoria. Busque saber o que significa as palavras pudor e modéstia. É a recomendação de Paulo para as vestimentas das mulheres. Não se precisa de alguém buscar, você mesma pesquisa e você descobre. Um abraço, que Deus abençoe e te fortifique na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam. Deus vos ama e eu também vos amo.